Capítulo 2. Primeira carta à Igreja de Éfeso. 7 igrejas na Ásia Menor eram congregações que enfrentavam uma série de desafios. Algumas eram sadias e prósperas, algumas estavam em crise, algumas estavam quase mortas. E João transmite a mensagem de Cristo a estes grupos de pessoas. Cada carta é uma espécie de receita prescrita pelo grande médico. Jesus está dizendo, é isto que deviam fazer, é assim que podem solucionar o problema. Bom, uma prescrição do maior médico da história é algo muito valioso. São especialmente valiosos, porque até hoje enfrentamos muitos dos problemas enfrentados por aquelas igrejas. Então, são desafios humanos básicos. E Jesus enfrenta cada um destes desafios com a sua solução. Aqui está a receita divina para a cura. 7 cartas. 7 valiosas receitas para a cura das pessoas. Estas são mensagens que alcançam o coração. Elas nos apontam para o que é essencial. Elas nos indicam o que funciona. Nesta série de programas, examinaremos cada uma dessas cartas e também visitaremos os locais de cada uma destas 7 igrejas. Faremos descobertas que mostrarão como as 7 cartas do Apocalipse fazem sentido hoje. Então vamos iniciar a nossa jornada. A primeira carta foi escrita para um lugar chamado Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não toleras os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Éfeso possui uma história extraordinária. A palavra Éfeso significa desejável. A igreja no século I se destacou por seu zelo e pureza doutrinária. Cheios do Espírito Santo, os cristãos do Novo Testamento falavam de Cristo em toda parte. As forças do inferno foram abaladas, milhares aceitaram a Cristo. Falando sobre o rápido crescimento do cristianismo, um escritor romano disse, vocês estão em toda parte, em nosso exército, em nossa marinha, em nossas lojas, em nossas escolas, em nossas prisões, em nossas casas. Vocês estão até mesmo em nosso Senado. Nos primeiros séculos, o cristianismo cresceu rapidamente. Esta era a força dos crentes em Éfeso. Eles eram sérios, eles eram atentos, eles eram zelosos, eles não toleravam transgressores, eles expunham falsos apóstolos, eles sabiam separar a verdade do erro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Cristo está dizendo é o seguinte, você precisa retroceder para avançar. Precisa voltar à sua antiga devoção, precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a ser o que era logo depois de ter conhecido a Deus. Precisa fazer o que costumava fazer, as primeiras obras. Você tem avançado pelas avenidas da vida. Você está seguro de que está do lado certo, no caminho certo, na verdade. Mas às vezes é preciso retroceder na caminhada para que haja progresso. Lembre-se. Lembre-se de como você era. Não aceite que tenha acabado de vez para sempre. Arrependa-se da negligência das coisas espirituais. Arrependa-se de sua frieza e faça as primeiras obras. Faça o que costumava fazer. Às vezes nós progredimos dando um grande passo para trás. Sabe, a cidade de Éfeso estava, de certa forma, sempre tentando retroceder. Retorne ao primeiro amor. Faça o que costumava fazer. O que você fazia assim que conheceu a Deus? O que as pessoas fazem logo após a conversão? Costumam conversar muito com Deus, costumam ouvir muito a Deus, estudar muito a sua palavra. Elas mantêm linhas diretas de comunicação com Deus através do estudo da Bíblia e da oração.
Em outras palavras, não fazem apenas obras religiosas, não se ocupam apenas em defender a verdade ou expor o erro. Elas se concentram em cultivar uma conexão direta com Deus, com Cristo. Esta é a vida espiritual que faz diferença. Ele continua a mesma fonte de vida espiritual. Só precisamos beber de sua palavra. Só precisamos manter uma conexão direta com Ele. O que Jesus está nos dizendo nesta mensagem aos Efésios é que, a fim de sentirmos o que antes sentíamos, precisamos fazer o que antes fazíamos. Ações saudáveis conduzem a emoções saudáveis. Podemos redescobrir esse primeiro amor, restabelecendo esta conexão direta. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O versículo 6 reconhece que os cristãos efésios odiavam as obras de uma seita conhecida como nicolaítas. Estes crentes defendiam firmemente a verdade, a doutrina correta. Eles eram contra a acomodação. Eles viam os erros com clareza, mas o que eles não viam muito bem era o que estava acontecendo em seus corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Um barco sem um capitão fica sem rumo. Talvez você tenha se afastado daquele primeiro amor, daquela primeira experiência espiritual. Talvez você ache que aquele tempo não voltará. Talvez você sinta que foi longe demais, que já fez coisas erradas demais na sua vida. Mas Jesus continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus que lhe recebeu de braços abertos. Ele continua o mesmo Deus que lhe conquistou por sua graça. E pode reaquecer seu coração, pode renovar a sua alma. Ele pode lhe encher de amor de novo. Mas você precisa se aproximar da água da vida, a fim de sentir o que você sentia antes. Precisa fazer o que fazia antes. Tem que se dispor a restabelecer esta conexão direta com Ele, através do estudo da Bíblia e da oração. Tem que passar algum tempo com Ele. Você tem que se dispor a fazer as coisas que costumava fazer. Por que não assumir este compromisso? Por que não dizer a Jesus bem agora que você voltará a orar todo dia, que você buscará comunhão com Ele? Por que não dizer a Ele bem agora que você irá ler a sua palavra e seguir a sua vontade? Por que não fazer isso agora? Tome esta decisão. O que aconteceria se lhe tirassem tudo que você tem? E se você tivesse que sofrer perseguições e até morrer por sua fé? O povo de Esmirna enfrentou estes desafios. Esteja comigo semana que vem, em Esmirna, aqui na Turquia, a segunda das 7 igrejas. Assista a esta série sobre o livro do Apocalipse. Até lá e lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.